meus queridos. Estamos aqui nos encontrando novamente para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 8, parentela corpórea e parentela espiritual. Mas antes, vamos ler uma página do Vinha de Luz. Vinha de Luz da coleção Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nós vamos ler o item 130. Amai-vos. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menospreza os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas realizando obras com todo o fervor do coração. O universo é nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Graças a Deus. Então, queridos, vamos fazer nossa prece de abertura para o nosso estudo, dando a saudação da nossa congregação. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, ligados pelas vibrações de amor, pelos laços de fraternidade. Mesmo distantes uns dos outros, estamos próximos pelo coração, pelas vibrações amorosas, pela fé em vós, Senhor, pela certeza do amparo, não só nesse momento, mas por toda a nossa vida, por toda a nossa encarnação e também no plano espiritual. Que possamos aproveitar ao máximo esse estudo e continuar firmes na nossa fé. Graças a Deus. Bom, queridas, vamos lá então. Parentela corpórea e parentela espiritual. Os laços do sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na terra por um mútuo antagonismo, a fim de lhes servir de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações.
Consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se vê todos os dias. Eis um problema moral que o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, item 13. Então, queridos, estamos na nossa família por acaso? Aqui vemos que não. Não nascemos por acaso de forma nenhuma. Estamos onde devemos estar, na família que devemos ter. Os nossos traços materiais são aqueles que necessitamos para as experiências que vamos viver na vida terrena. Então, necessitamos daquele pai e daquela mãe. Qualquer que tenha sido a nossa experiência com relação aos pais, sejam elas boas ou ruins, devemos sempre orar por eles e agradecer por essa oportunidade. Porque antes de reencarnarmos no plano espiritual, para a composição do nosso perispírito e da nossa matéria, daquele corpo que vamos habitar aqui na Terra, no plano terreno, precisamos ter um DNA de acordo com as nossas características necessárias para as nossas experiências, ou seja, trazemos marcas que precisamos no uso do nosso trato com a comunidade terrena, para profissões, para questões de saúde, mesmo as nossas falhas. As doenças que trazemos são caracteres nossos, mas elas só se manifestam se elas estiverem presentes ali no nosso DNA. E tudo é mutável também, porque não estamos predestinados ao sofrimento. Estamos destinados à alegria, ao amor. Então, se nós vivemos com amor, tudo podemos mudar. Como Jesus nos ensinou, o amor cobre uma multidão de pecados. O que isso quer dizer? Que depende de nós o nosso futuro, porque a forma como agimos hoje é o que vai repercutir nas nossas experiências amanhã, no que receberemos da vida amanhã. Então, se recebemos o amor de termos um pai e uma mãe que nos possibilitaram a experiência terrena, essa encarnação, a possibilidade de crescimento, porque nós continuamos crescendo, continuamos aprendendo quando estamos no plano espiritual, mas aprendemos muito mais quando estamos aqui na Terra. Quando estamos aqui aprendendo a amar, a conviver com nossos irmãos, vivendo as nossas experiências, aquelas que necessitamos para progredir, para caminhar para um futuro mais feliz, mais completo. E no caso das crianças, né, que são adotadas, elas também têm que agradecer aquele pai, aquela mãe material, mesmo que não saibam quem são. E quantas famílias nós vemos nos dias de hoje em que são cuidadas por avós, são cuidadas por parentes ou até por amigos, né? Tenho uma amiga muito querida que criou os seus afilhados como filhos, embora ela já pudesse ser a avó deles. Uma diferença de idade muito grande, foi criada com muito amor e criou os meninos com muito amor. E muitas histórias como essas vocês devem conhecer. Então, são laços que nós trazemos que não são só os laços materiais, são os laços afetivos, são os laços que trazemos do plano espiritual na nossa programação de vida. Mas mesmo assim devemos agradecer e orar sempre por nossos pais materiais. Mesmo aqueles que erraram, que falharam conosco, devemos ter gratidão, porque sem eles não estaríamos aqui. Não haveria a possibilidade
de reencarnação da forma que necessitamos. Aprendemos a ouvir que mãe é uma só, mas pai também é um só, porque é o conjunto do pai e da mãe, dos fatores genéticos que eles trazem e que nos deram, que nos possibilitam passar, viver as experiências que necessitamos. Por isso a gente sempre fala, né? É muito comum ouvir filho de peixe, peixinho. São traços materiais? Sim, são traços materiais, genéticos, mas não são ao acaso. Os laços afetivos nos ligam aos nossos familiares, mas também os laços espirituais e a necessidade dos laços materiais, a necessidade de passarmos por aquela experiência, dependendo do caminho que vamos seguir nessa vida, o que nos propusemos a seguir. Então, se nascemos com mais dificuldade material, pedimos aquela experiência ou necessitamos daquela experiência para superar a dificuldade, para sairmos vitoriosos dela, porque Deus não nos coloca aqui para sermos infelizes. Vivemos para a felicidade, não para a dor. A dor é reflexo daquilo que fazemos, dos nossos atos impensados, das dificuldades que enfrentamos em razão de nossos atos anteriores. Muitas vezes ficamos pensando e falando, poxa, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Tenho sido tão boa para fulana, para ciclano. No entanto, há tanta ingratidão. Só que nós precisamos entender que hoje vivemos o reflexo daquilo que fizemos anteriormente e estamos aprendendo a seguir um caminho melhor. Então não podemos desistir do outro, não podemos principalmente desistir de nós mesmos, porque temos que mudar o nosso caminho hoje para que o amanhã seja ainda mais feliz. Mas mesmo passando pelas dificuldades, não precisamos passar com sofrimento, com pessimismo, qualquer que seja a dor, devemos buscar um motivo de alegria, agradecer e tentar superá-la da melhor forma possível, sempre confiando em Deus e entendendo que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, para que possamos depois aproveitar os frutos desses momentos que vivemos, a nossa colheita, a colheita daquilo que plantamos. Então, que possamos plantar hoje coisas melhores para que no futuro a nossa colheita seja melhor. Com relação às dificuldades dentro da nossa família, nesse momento que estamos entre quatro paredes, convivendo um pouco mais ou um pouco menos, né? Aqueles que estão sozinhos, sentindo muita saudade até das discussões, saudade até dos pequenos desentendimentos. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua mania, e nós não somos diferentes, né? Costumamos muito julgar os outros, nos incomodamos com o defeito dos outros, mas não nos lembramos às vezes dos nossos próprios. Então, esse é um momento bom para nós pensarmos nas nossas relações. E se estamos dividindo a nossa casa com outros familiares, temos que respeitar o espaço também de cada um, porque a solidão também é necessária em alguns momentos e não podemos sair. Então, se estamos na nossa casa, e ainda mais se o espaço for pequeno, a família for grande, aí fica um pouco mais difícil. Então, cada coisinha que fizermos para ajudar o nosso familiar a passar com mais tranquilidade esse momento, devemos fazer, né? Cultivar os bons hábitos, fazer uma coisinha gostosa, chamar para tomar um cafezinho junto, mas também deixar que ele tenha o seu espaço, dar espaço ao outro, para que ele possa também viver o seu momento, incentivar
a boa leitura, assistir um filme, fazer coisas juntos, voltar aos jogos de tabuleiro, é uma coisa que fazíamos há muitos anos atrás, né? Quando eu era pequena não tinha essa facilidade da internet, da TV a cabo. Então, muitas coisas podemos nesse momento fazer para nos aproximarmos dos nossos queridos um pouquinho mais. E principalmente ter paciência, né? Ter paciência. Aquela mensagem no livro Nosso Lar, em que o André Luiz fala sobre a água, colocar a água na boca, né? O momento de ficar calado. Então, quando der vontade de gritar, beba água, faça uma oração, busque a Jesus. Paciência, não é fácil? Não é fácil. Mas nós podemos nos esforçar e tentar, não é verdade? Tenho certeza que vocês vão gostar do resultado, porque é muito importante a união sempre, não só nesse momento, sempre. Relevarmos a situação do outro. Se a gente consegue se colocar na condição, um pouquinho pensar por outro lado, né? Quem já não lembrou situações em que a mãe ou o pai dizia: cuidado, não faça isso, não faça aquilo, quando você chegar à minha idade você vai entender. E hoje a gente olha para trás e pensa: é verdade, não é? Quem não viveu isso vai viver ainda, porque essa é uma experiência comum no seio familiar, né? Ninguém é perfeito, não existe ainda a paternidade, a maternidade perfeita, a família perfeita. Ainda não vivemos esse momento, porque mesmo no futuro, perfeição só divina, só Deus é perfeito, mas nós podemos procurar chegar no nosso melhor, podemos procurar entrar em afinidade com aqueles que estão juntos de nós, de forma positiva, né? Não devemos entrar em afinidade de forma negativa, fazer o contrário. Se eu sou maltratada, eu vou maltratar também, não é? E geralmente a gente faz assim, ainda usamos a ideia do olho por olho. É isso que nós temos que aprender a mudar, a forma como tratamos o outro. Nós percebemos muito quando somos magoados, mas não percebemos quando magoamos o outro. Quando no grupo familiar, principalmente, que é aquele que está mais pertinho de nós, fazemos coisas que incomodam, e a gente já sabe que não é bom. São exemplos tão simples, né? Quando separamos alguma coisa, até um alimento, sabemos que o fulano não gosta de determinado tempero, então vou colocar. Nesse momento que estamos aqui todos juntos, então se eu faço coisas que eu sei que incomodam ao meu marido, ao meu filho, ao meu pai, aquele que está junto de mim, se eu sei que incomoda, por que fazer? Não é tão fácil evitar? É pelo pequeno que a gente começa. Se começamos a diminuir aquilo que fazemos errado em pequena proporção, logo estaremos mudando nossos hábitos maiores e assim transformando também a nossa convivência. Às vezes pensamos que é preciso muita coisa para mudar um relacionamento familiar, mas não é verdade. São pequenas coisas que fazem a diferença, pequenos atos, né? Nesse momento que nós não devemos nem nos abraçar, nem nos beijar. Então, mesmo dentro de casa, temos que ter o cuidado com a higiene, com o contato. Mas o afeto, o amor, ele é transmitido pela vibração, um olhar. O abraço, ele pode ser dado à distância. É a forma de envolver o outro com amor, com as vibrações de amor. Então, muito podemos fazer para melhorar a nossa convivência familiar. E temos que aproveitar essas oportunidades enquanto é tempo, porque o tempo corre e depois ficamos
nos arrependendo daquilo que não fizemos em relação àqueles que amamos. Porque por mais que a gente entenda que a vida continua, é muito difícil a separação. A separação, embora temporária, ela causa muita dor. A saudade é sempre muito forte. Então vamos aproveitar o momento em que temos essa oportunidade. Principalmente aqueles mais velhos estão mais frágeis nesse momento. E com quem a gente tem que ter até mais paciência, né? Porque eles é que nos deram a educação, o exemplo, e se sentem mal por hoje serem tratados meio como crianças, pela inversão de papéis, que é comum. Nossos pais, nossos avós ficam mais frágeis e nós esquecemos de usar um cuidado, um respeito com eles, de compreender por que eles não querem aceitar as nossas ideias, as nossas opiniões, as nossas colocações, porque se sentem fragilizados, não têm mais a força que tinham antes, a força física, material, mas continuam sendo as mesmas pessoas. E é muito duro sentir que vamos perdendo condições de fazer aquilo que fazíamos antes. Então temos que ter mais paciência ainda com os nossos queridos e aproveitar muito o momento com eles. Aproveitar, porque passa, e tudo passa muito rápido. Enfim, queridos, que vocês possam lembrar que todos nós estamos aqui para aprender a conviver, a amar, principalmente aqueles que estão mais perto de nós. Porque muitas vezes nós vamos procurar ajudar aqueles que estão distantes, aqueles que nós não convivemos diariamente. É claro que precisamos participar da ajuda, da colaboração dentro da nossa sociedade, principalmente com os irmãos mais carentes. Mas temos que aprender, primeiro, a olhar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, observar aqueles que precisam de ajuda, que muitas vezes não falam, estão sofrendo, estão sós, e depois, quando nós percebemos, já é tarde demais. E isso não é só com o idoso, não, com o adolescente principalmente, e com a criança. Olhar, observar, ter realmente olhos de ver, procurar saber quais são as necessidades e aquilo que podemos fazer para melhorar a nossa convivência com todos esses nossos irmãos e para ajudá-los a seguir conosco o mesmo caminho do bem. Porque será que vamos conseguir encontrar a felicidade no plano espiritual, sabendo que aqueles que amamos estão sofrendo e passando por muita dificuldade? É possível, por isso que não dá para compreender como é que se pode estar no chamado céu se aqueles que amamos não estão conosco. Vamos procurar melhorar esse nosso caminho, melhorar o relacionamento familiar, aproveitar esse momento e apertar esse laço. Sim, apertar esse laço, que está em nó, mas o nó precisa existir, porque não tem laço sem nó. Se tentamos fazer simplesmente o laço, ele se desfaz com muita facilidade. É preciso haver um nó para que sobre ele seja feito o laço. Então vamos apertar esse laço familiar. É essa a nossa mensagem de hoje. Fiquem com Deus e que possamos nos encontrar novamente em breve. Abraços fraternos a todos.